Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha. Yogaha Nirodhaha. Yoga é Nirodha. Nirodha. Vou só dar a tradução aqui, tá? Não se apeguem tanto à tradução, porque o que importa é a explicação. Mas eu vou dar uma tradução aqui. Yoga é a restrição, o direcionamento, o comando sobre Chitta Vritti, os pensamentos. Chitta significa mente e Vritti significa atividade. Em sânscrito significa, inclusive, a profissão da pessoa é Vritti. Qual é seu Vritti? Quer dizer, o que você faz? Continuamente você faz. Isso é Vritti. Chitta Vritti significa a função da mente, a atividade mental. Toda ela. As funções da mente, as atividades da mente. Yoga é o direcionamento dessas atividades. A restrição, em outro sentido da palavra, dessas atividades. O que é uma definição? É algo que distingue um objeto de todos os demais. Isso que é uma definição. A definição tem essa função. Distinguir, destacar no seu intelecto um objeto de todos os demais. Então, por exemplo, se você fala, né, o que é o futebol? Né, o futebol é um esporte que se joga com uma bola, que se joga com os pés e que tem 11 jogadores para cada lado. Suponha que você dê essa definição. Não é uma boa definição. Durlakshana é uma definição ruim, porque deixa de fora o futebol de salão, que tem 5 jogadores para cada lado. Não é uma definição boa, porque exclui, tira dela um membro do gênero ali que você queria definir. Então não é uma boa definição. O Vyasa diz o seguinte: Sarva Shabda Agrahanat Sampragnataha api yogaha iti akhyayate. Por que a palavra sarva? Sarva significa todos. Por que a palavra sarva, agrahanat, não foi empregada por Patanjali na definição? Ele não falou que yoga é sarva vritti nirodha. Ele não falou isso. Yoga é a restrição, é o controle de todos os pensamentos, não. Porque ele não falou isso, graças a Deus que ele não falou isso. Sampragnata yoga api akhyayate. O Sampragnata Yoga, quer dizer, aquela contemplação na qual há pensamentos de conhecimento produzidos pelo Shastra, pelos ensinamentos. Está incluído como yoga, porque não foi dito Sarva Vritti Nirodha. Foi dito Chitta Vritti Nirodha. Então, na definição de yoga fica incluído que é o controle de alguns pensamentos, é a restrição de alguns pensamentos, de algum tipo de pensamento, não de todos os pensamentos. O que seria um absurdo, na verdade. Yoga é parar de pensar, daí que vem a noção. E todo mundo tem essa noção. Yogaha Chitta Vritti Nirodha significa a restrição dos pensamentos, parar de pensar. Não é isso de maneira nenhuma. Mesmo a Sampragnata não é exatamente parar de pensar, não é isso. Não é esse o foco, não é esse o propósito. Yoga, esse Nirodha é o direcionamento dos pensamentos num certo sentido, naturalmente daí restringindo outros pensamentos que poderiam entrar no meio do teu fluxo de pensamentos e interromper aquela cognição. Fazer com que você não se aprofundasse mais, porque você sai por uma tangente, pega um outro caminho, de um caminho de distração, numa outra linha, e você sai completamente daquele foco. Então esses pensamentos sim têm que ficar restritos, eles ficam restritos. Nirodha. O exemplo
da aula aqui que a gente tem, que a gente está tendo, é um bom exemplo de Chitta Vritti Nirodha. Porque o que é? Existe um objeto, o assunto da aula. Eu estou tentando comunicar um assunto. Na verdade, eu estou tentando fazer com que o objeto brilhe. O objeto do qual eu estou falando apareça para vocês. Vocês entendam o que eu estou falando. E eu estou o tempo todo me esforçando para manter a minha mente, a minha fala, né, nessa direção, para que isso aconteça. E vocês estão fazendo o mesmo esforço nesse momento. Prestando atenção na aula quer dizer, mantendo os Chitta Vrittis, o funcionamento da mente, os pensamentos, seguirem exatamente o meu raciocínio. Vocês ouvem, vocês reproduzem internamente a minha fala e entendem. Quer dizer, é uma atividade muito parecida o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo. É que eu sou a parte ativa, vocês são a parte passiva, mas ainda assim, a gente entende isso. O que está acontecendo? Chitta Vritti Nirodha, de alguma maneira. A gente está mantendo a mente num foco. Naturalmente, deixando de lado todos os pensamentos que não pertencem a esse foco. Sarva Shabda Agrahanat. Se Patanjali tivesse dado a definição Sarva Vritti Nirodha, isso aqui não seria incluído como yoga, imagina. A contemplação no conhecimento. Ou quando você está treinando um mantra, repetindo um mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Isso também estaria fora da definição de yoga. Se yoga fosse a restrição de todos os pensamentos. E a repetição de mantra. E uma oração, como é que fica? Uma oração é yoga também. Se vocês têm o hábito de orar, ou rezar para Deus, ou falar com Deus, ou de fazer um mantra, existe esse foco, e existe um pensamento ali. Esse fluxo de pensamentos dirigidos a Deus é yoga. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Esse pensamento está dentro, esse fluxo de pensamento. Um fluxo cujos pensamentos são da mesma espécie, sadhyatiya, da mesma natureza. A aula aqui é isso. Do começo ao fim é um fluxo só. Uma boa aula é isso. É um fluxo. Sadhyatiya Vritti Pravaha. De pensamentos que têm a mesma natureza, quer dizer o quê? Se referem ao mesmo objeto e fazem esse objeto brilhar melhor do que antes. Esse fluxo de pensamentos faz isso, tem esse poder. Esse fluxo de pensamentos ordenados, concentrados, faz brilhar o objeto na sua natureza. Sadbhuta Matam Pradyoteti. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a restrição e o direcionamento da mente. A parte positiva da coisa é o direcionamento. E é o nosso foco, o direcionamento para um objeto. O cultivo de um certo tipo de pensamento, uma certa linha de raciocínio. E, naturalmente, com a repetição, o esforço e a aplicação, os outros pensamentos vão saindo fora da jogada e não vão interferindo mais no processo cognitivo. Daí isso é yoga. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.